Boa tarde, meninas. Sejam todas bem-vindas, tá? Boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Boa tarde, quem está entrando agora. Boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas, tá? Já estou com minha modelo aqui, Dedonilda. Como é que vocês estão, meus amores? Vocês estão bem? Vamos embora para mais uma live para vocês, né? Hoje eu vou fazer uma aplicação, né, no gel da Tips. Gel na Tips e o formato de estileto, tá? Oi, Nai. Tudo bem? Boa tarde. Vou dar início, né, à minha preparação mecânica, tá? Vou primeiro pegar aqui, ó. Bora dar bem muito cliquezinho na tela pra gente bater a nossa meta, tá? A nossa meta inicial é 15K. Vamos ver se a gente consegue bater nessa meta mais uma vez, né? Então, vamos lá, muito coraçãozinho subindo, tá? Eu vou dar início aqui, né, à preparação mecânica da minha modelo. Então, eu vou pegar o afastador aqui, ó, de cutícula e com leveza eu vou afastar toda essa área da cutícula aqui, ó, tá? Porque aqui, ó, na nossa unha mesmo natural, existe uma partezinha branca que é a lúnula. E por debaixo dessa pelezinha aqui, da nossa área da cutícula, por debaixo aqui, nessa mediação, fica a matriz da unha. Então, se a gente for com muita força aqui, ó, a gente acaba machucando tanto a lúnula, que é uma unha nova, quanto a matriz da unha, tá? Então, por esse motivo, até pra gente utilizar o afastador de cutícula, a gente precisa ter leveza. Porque se machucar a matriz da unha, causa danos irreversíveis, tá? Então, eu fiz todo esse processo aqui do afastamento da cutícula. E agora eu venho com minha broquinha 718 ou a 707, que é essa daqui. E vou passar por toda a área da cutícula, tá? Então, eu vou ligar aqui o meu motorzinho numa rotação de 10 a 15 RPM, que é uma rotação baixa, tá? Pra gente afastar essa área da cutícula. Então, eu vou aqui, ó, afastar. O dedinho de Dedonilda, como é um dedo, né, simulador, então tem essa profundidade, tá? Então, a gente sabe que o dedo realmente humano, essa pelezinha da área da cutícula fica bem encostado. Aí, a gente precisa, ó. Boa tarde, Mila. A gente precisa afastar toda essa cutícula, essa pelezinha que se deleita por cima da lâmina, tá? Então, eu estou usando a broquinha da área da cutícula para justamente afastar. E a gente precisa afastar. Vamos dar bem muito tec-tec na tela, né, gente? Pra gente bater a nossa meta, que é 15K. Vamos ver se a gente consegue bater. Para quem tá chegando agora, boa tarde, tá, meninas? Sejam muito bem-vindas. Hoje eu vou fazer uma aplicação gel na Tips com formato de estilete, tá? Eu estou aqui na minha preparação mecânica para quem está entrando agora. Boa tarde. Obrigado pelos corações. Então, eu afastei de um lado aqui, ó. Levanto mesmo, tá? Vou mudar a rotação do meu motor. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz para esse lado, vou fazer para o outro lado. Para soltar e preparar corretamente essa minha área da cutícula. Afastei. Então, com essa minha mesma broquinha que eu afastei essa área da cutícula, eu vou vir fazendo, ó, arranhaduras por toda a lâmina, tá? Pra deixar essa unha bem opacazinha.
só para retirar o brilho da unha. Com a mesma broquinha que eu utilizei para afastar a área da cutícula, tá? Feito isso, após isso, eu venho com uma lixinha, né? Pra gente retirar o comprimento dessa minha unha. Afinal, eu vou fazer um alongamento aqui. Então, se tem aqui, ó, borda livre, a gente precisa tirar essa borda livre. Dedonilda não tem, mas suponha que tenha. Então, a gente vem aqui, ó, dá um lixamento aqui, deixa bem ajustadinho aqui, ó, onde tem a unha da cliente, né? Lixa, 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 deixa tudo alinhadinho. E nesse momento aqui que eu levantei a área da cutícula, se ficar, deixa eu pegar aqui, se ficar cutícula aqui, a gente pega, né, o alicate de unha e a gente tira esse excesso, tá? Porque às vezes durante a preparação, a colocação do gel, essas pelezinhas que ficam levantadas acabam atrapalhando, tá? Então a gente vai tirar toda essa pelezinha que levantou aqui. Realmente só para não atrapalhar, né? Então, dedonilda, já fiz a minha preparação mecânica e vou iniciar a minha preparação química. Então, venho aqui com o meu algodãozinho prensado, pego o PrEP, tá? Que ele é o higienizador, tá? E o desengordurante. Então, ele vai higienizar a lâmina da minha cliente. E automaticamente ele já começa esse processo de desidratação da unha, tá? Então, eu vou pegar aqui, vou colocar o dedonil daqui, vou borrifar e vou limpar toda essa unha. Aqui, ó, na área da cutícula, a gente limpa, tá? De cima, assim, ó, pra baixo, levantando, pra realmente garantir que tirou todo o resíduo, toda a presença de pó, tá? Sejam todos bem-vindas. Quem está entrando agora na live, tá? Boa tarde, meninas. Obrigada pelos corações. Vamos dar bem muito tec-tec na telinha pra gente bater a nossa meta. Então, a lâmina da cliente já está, de dedonilda, no caso, já está limpinha. Pronta para dar início à preparação química, tá? Então, o primeiro preparador que eu vou utilizar é o desidratante. Moça, normalmente agora não arranca o dedo da cliente, mas vai do seu gosto. Não, a gente não arranca não. É porque aqui dedonilda, como essa minha dedonilda, ela não é uma mão articulada, então dificulta, né, eu fazer certos movimentos. Então, a gente tem a necessidade, infelizmente, de cortar os dedinhos para facilitar a gente no momento da demonstração. Quando é uma mão articulada, os dedinhos, eles se movem, tudinho, aí é mais prático, né? Aí, por isso que a gente fica com o dedonildo assim, ó, cortadinha, tá? Então, o primeiro preparador que a gente vai usar é o desidratante, tá? Então, ele já vai começar esse processo de desidratação. Ele vai regular o pH da unha. Então, aqui, ó, sem excesso, tô passando o desidratante, tá? E logo após, eu venho com o meu prime ácido, tá? O prime ácido, ele serve para potencializar, gente, a fixação do gel, tá? Então, ele é ideal para quem soa muito, tem aquela sudorese, né? Tem distonia, rói unhas. Então, ele potencializa, ele ajuda a fixar o gel. Então, eu passei aqui, ó, o prime ácido, tá? E agora eu venho com o próximo preparador, que é o prime adesivador. O prime adesivador, ele vai servir
como uma fitinha dupla face. Ele adere tanto por cima, quanto por baixo, tá? Então, ele vem para servir como se fosse uma camadinha dupla face. Diferente dos outros preparadores, né, que a unha absorve e some, ele fica, ó, se você olhar, ele ainda fica com brilhinho. Então, isso é natural dele. É justamente isso aqui, né, que funciona como uma fitinha dupla face, tá? Agora, eu venho, né, com o meu gel base, tá? Vou vir com o meu gel base. Vou passar por toda a unha. Passar sem encostar, respeitando sempre a área da cutícula. Boa tarde, gente. Quem está entrando agora? Boa tarde. Tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas. Eu estou no processo, né, da preparação química. Já passei o desidratador, já passei o prime ácido, já passei o adesivador e já estou no gel base. Então, o gel base eu estou passando por toda a lâmina, respeitando a área da cutícula, sem excesso, e vou levar para a cabine durante 30 segundos, tá? Eu deixo apenas 30 segundos, porque é o tempo suficiente desse gel base secar e ainda permanecer uma viscosidade aqui nessa unha. Porque eu preciso dessa viscosidade, para acoplar o meu extensor, tá? Então, eu vou levar lá 30 segundos. Então, se eu deixo muito tempo lá, vai polimerizar demais, vai secar demais. E eu não quero que seque demais. Então, 30 segundos é o suficiente, tá? Vou colocar aqui para secar. Boa tarde, gente. Quem está entrando agora, sejam muito bem-vindas. Vamos ver se a gente consegue bater a nossa meta, né? Tem alguém novo aqui nessa live que não faz parte ainda da nossa comunidade? Você tira a cutícula ou empurra. No momento da preparação mecânica, eu utilizo o afastador de cutícula para ajudar a levantar, né? Com delicadeza, porque eu expliquei, até para a gente utilizar o afastador de cutícula, a gente precisa, né, ter leveza. Porque aqui em cima, ó, tem a lúnula e aqui embaixo, né, tem a matriz da unha. Então, se a gente empurra com força, a gente acaba machucando essa unha. Então, eu utilizo no momento da preparação mecânica, eu utilizo o afastador de cutícula, né, para ajudar a desgrudar uma pelezinha, né, como se fosse uma película, uma pelezinha que se deleita por cima da nossa lâmina. Então, o afastador de cutícula nos ajuda a empurrar e eu venho com a broquinha, né, da área da cutícula e vou fazer o processo, né, de levantar para realmente garantir que essa unha ela esteja na área da cutícula preparada corretamente, tá? Boa tarde, Poliane. Então, meninas, terminei a preparação mecânica e vou vir com a minha tip. Então, eu vou escolher, né, o tamanho da minha tip. Então, aqui, ó, no momento que a gente vai escolher a tip, a gente precisa escolher uma tip que case direitinho com a nossa unha. Ela não pode ficar muito grande, também não pode ficar pequenininha demais. Para essa unha, essa tips, ela não entrar pressionando, ela precisa sentar corretamente, ela precisa encaixar corretamente, tá? Porque senão, se colocar uma tip pequena aqui, essa unha aqui, ó, vai ficar pressionando, a tip vai ficar pressionando a unha e a cliente, ela não vai aguentar, tá? Então, eu vou escolher aqui uma tip para minha Dedonilda. Me love, que coisa boa. Você já segue, você já faz parte da nossa comunidade. Então, aqui, ó, eu peguei a numeração 7. Vamos ver se a numeração 7 vai servir para Dedonilda. Então, ó,
A numeração 7 ficou perfeita em Dedonilda. Tá? Que coisa boa! Já segue a gente, né? Então, aqui, ó. Ficou perfeito esse tamanho. Eu vou pegar um tamanho menor para vocês ver, né? Que realmente fica pequeno. E tem situações que você acha que cabe, né? Na unha e não cabe. Aí a gente tenta pressionar, ó. Esse tamanho aqui é 8. Então, ó, ela já não encaixa corretamente, tá? Ela não encaixa. Mas no momento que eu pressiono ela, ó, ela entra, tá? E não pode acontecer isso aqui. A gente tem que pegar uma tip que quando a gente bota aqui, ó, ela encaixe corretamente, tá? Se porventura passar um pouquinho aqui, a pontinha aqui não tem problema não, tá? A gente dá uma lixadinha aqui, ó. Dá outra lixadinha no outro lado pra ela casar direitinho, tá? Então, já escolhi aqui a minha tip pra Dedonilda. Vou reservar a minha tip aqui. Vou guardar minhas tips. E vou, né, começar a preparação. E isso, aqui no perfil, né, tem um link, tá? Que vocês podem estar clicando lá e vem fazer parte da nossa comunidade, tá? Aqui em cima também tem um coraçãozinho laranja que vocês podem estar clicando, que vocês sempre vai ser notificado quando a gente entrar na live aqui, tá? Então, peguei a minha tip. Vou pegar aqui a minha broquinha, eu vou mudar essa broquinha, eu vou pegar esse, tô com a 718, vou pegar a 707, tá? A diamantada 707. E vou fazer, na minha demarcação da minha tip aqui, ó, vou fazer arranhaduras aqui, tá? Numa rotação de 10 a 15 RPM, também baixa, que é só pra tirar o brilho aqui, ó. Vou fazer arranhaduras com leveza, tá? Passando por toda a tip. Não precisa tecer lá em cima, só na demarcação mesmo. Eu venho aqui com minha escovinha espanadora, tá? O meu flunflunzinho, como eu chamo. Tiro o excesso de pó. Venho agora, né, com o meu gel base. Vou pegar o gel base Max, que ele é mais concentradinho, né? Ele é bem mais grossinho. Então, para aderir, ele é perfeito para aderir a tip, tá? Já se fosse uma fibra, a gente usaria esse aqui, porque ele é mais fininho, tá? Ele é bem fininho. Então, para aderir a fibra, ele é maravilhoso. Já o Max, ele é bem grossinho. Eu gosto para fazer a acoplagem, a colagem da tip. Então, eu pego aqui o meu gel Max. Vou fazer como se eu estivesse limpando o meu pincel. Então, deposito aqui, ó. Tá? Com o próprio pincel, eu puxo pra cá e puxo pra cá. Venho aqui, posiciono a minha cabine portátil. Pra que no momento que eu acoplar aqui, ó, a minha tip Dedonilda, eu não fique mexendo de um lado pro outro, tá? Então, venho aqui em Dedonilda. Faço a colagem da tip e levo para secar. De 10 a 15 segundinhos, tá? Boa tarde, meninas. Cadê meus corações? Vamos clicar aí bem muito pra gente bater a meta da gente. Então, tip escoladinha, tá? Na lâmina. Vou levar pra fazer a secagem agora.
Porque na potada eu só coloquei 10 segundos. Agora eu vou colocar 30. Boa tarde, gente. Tem alguém novo aqui? Por enquanto, enquanto o Dedonilda tá secando, a gente vai conversar um pouquinho. Tem alguém novo aqui que ainda não seguem a gente, não faz parte da nossa comunidade? Já tem pessoas aqui que já faz, né? Sabe que a gente é uma cooperativa de nail design, que toda semana a gente tá trazendo, né, ao live para vocês, decorações, alongamentos. Então a gente sempre tá por aqui ajudando vocês. Silvia, você é novata aqui, não conhece a nossa comunidade? Seja bem-vinda, tá? Ó, nesse perfil aqui tem um link, tá certo? Então vocês podem estar clicando lá nesse link e vocês vão fazer parte da nossa comunidade. Então, Silvia, somos uma cooperativa de nail design, tá? Fazemos live, como eu já falei, semanais para vocês. E nesse perfil da Cooper Nails tem um link, né? Então, clica lá e vem fazer parte da nossa comunidade. Obrigada, Fernanda, pela rosa. Então, aqui, ó. Vou cortar aqui, tá? Vou fazer o formato da estileto. Então, eu vou pegar aqui meu cortador de tipo e vou tirar apenas... Vou cortar mais ou menos aqui, ó. Tá? Eu não quero essa unha tão pequenininha, porque afinal vai ser um estileto, né? Vou pressionar aqui, ó, no meio, pra fazer o formato da minha estileto. Então, o estileto não combina nela pequenininha, ela tem que ficar bem... Ó, com um comprimento bem legal. Eu pressiono ela. Então, nesse momento que eu pressiono, ó, fica uma marcação aqui na frente, tá? Então, essa marcação, ela me ajuda no momento de fazer o formato da estileto. Então, eu vou vir aqui com uma tesoura, tá? E vou, no meio, centralizar aqui. Vou puxar pro lado. Então, aqui, ó. Cortei. Tá? Aqui, ó, centralizo aqui no meio. Viro pro lado. E corto. Tá? Dou uma cortadinha. Boa tarde, gente. Que bom ter vocês aqui, meninas. Eu venho aqui agora, ó, com a minha lixinha e vou dar o formato dessa minha estileto aqui, ó. Tá vendo que fica uma canoinha aqui? Ó. Vou lixar pra ficar retinha, tá? Vou dar o formato. Então, lixa de um lado. Vou virar aqui dedonilda, vou lixar do outro lado. Pra dar o formato, tá? Aqui, ó. Lixo aqui retinha, pego aqui, ó. Lixo retinho pra essa unha ficar com o formato. A mesma coisa eu faço do outro lado, tá? Então, eu vou lixando até chegar perto do formato que eu quero que fique o meu alongamento. Tá certo? Então, lixo de um lado, lixo do outro, venho aqui na ponta, porque a estileto, a beleza da estileto está na ponta, né? Então, lixo de um lado, lixo do outro, tá? Lixinha reta na parede lateral, pra gente poder dar o formato. Boa tarde, gente. Meninas, vocês que estão entrando agora, sejam bem-vindas à nossa live, tá? Eu estou fazendo formato estileto hoje para vocês. Vai ser um alongamento na tip. Estou dando formato aqui. Nesse momento aqui,
eu posso vir aqui, ó, com minha lixinha, tá? E tirar o brilho dessa minha tip. Então, eu vou tirar o brilho. Primeiro, eu tiro o brilho aqui, ó, na parte da borda livre. Porque se eu for tirar o degrauzinho aqui, vai fragilizar essa área aqui, onde eu lixei. Então, quando eu vim aqui, por mais que eu venha com a mão leve, vai pesar e pode descolar, tá? Então, primeiro a gente vem aqui, ó, tira todo o brilho da tip, tá? Com a própria lixa manual que vocês vão utilizar para fazer o formato, vocês vêm e tira todo o brilho da tip, tá? Aí agora, ou eu venho com a minha própria lixinha, ou eu venho com minha própria lixinha, ou eu venho com minha broquinha de tungstênio e passo aqui, ó, nesse degrau. Como não tem, o degrau não ficou alto, né? Então, eu venho com essa minha própria lixinha aqui, ó, e vou fazer esse lixamento, tá? Ó, com essa minha própria lixinha, eu vou fazendo esse lixamento aqui desse meu degrau. Fiz assim, também vou demonstrar para vocês com a minha lixinha, com a minha broquinha, perdão, de tungstênio, tá? Deixa eu colocar a dedonilda aqui. Vou trocar a minha broquinha de tungstênio, tá? Demonstrei pra vocês, né? Fazendo com a lixinha manual e agora com a broquinha. Então, eu posso, ó, tá vindo aqui, ó, e tá passando aqui também, ó. Isso eu faço depois que eu tiro todo o brilho da minha tip, tá? Então, depois que eu tiro todo o brilho, eu venho pro degrau, pra alinhar esse degrau, pra ela ficar bem naturalzinha, o mais natural possível com a minha unha, tá? Boa tarde, Lucineide, seja bem-vinda à nossa live, tá? Então, meninas, eu já fiz, né, o lixamento, ó, vocês podem ver que o degrau, ó, já sumiu, tá? Então, eu venho aqui, tiro o excesso, tá? Ficou o pelezinho aqui do lado, eu venho aqui, ó, tiro aqui do outro lado. Tiro o excesso de pó mais uma vez. Não vou passar nada na minha borda livre, tá? Tiro todo o excesso de verdade de pó que tem nessa unha, tá? Tiro todo o excesso. Não tem presença de pozinha, o que vocês estão vendo aqui de pó é a unha realmente fosca, tá? Que eu tirei todo o pozinho que estava presente na unha. Agora, eu venho aqui com o gel base novamente, tá? E vou passar por toda essa unha. Até onde a lixa grossa bateu, né? Então, venho aqui. Amiga, onde você acha esse dedo? Na verdade, Raquel, esses dedinhos vêm de qualquer lugar, né? Que vende esses produtos, assim, de beleza, de um gel. Então, é uma mãozinha. Só que a minha mãozinha que eu tinha, a mão de dedonilda, não era uma mão articulada, que são aquelas mãos que são realistas, né? Que a gente consegue movimentar. Então, são aquela mãozinha que ficava os dedos tudo em pezinho assim duro. Então, para eu fazer a demonstração, fica ruim, porque não mexe, tá? Então, a gente teve a necessidade de cortar os dedinhos de dedonilda para poder demonstrar a vocês. Mas, você encontra nas lojas mesmo de produtos de unha em gel, tá?
Então, venho aqui, ó, com o gel base e vou passar por todo o meu alongamento, tá? A unha tem que estar livre de pó, tá? Pra fazer isso aqui. Então, a minha unha, ela estava totalmente limpa. E vou levar pra secar durante 30 segundos, tá? Eu fiz uma unha de gel e não quis colar, não. Eu fiz uma unha em gel e não quis colar, não. Não quis colar a tip? Então, você fez o quê? Você fez um banho? Anne Costa, não entendi sua pergunta. Boa tarde, gente. Quem tá entrando agora, Dedonildo está ali secando, tá? Obrigada, Raquel, pela rosa. Amiga, essa tips... Eita, tá subindo, gente. Eu treino na mão. Deixa eu voltar aqui. Amiga, essa tip segura mesmo, sem cola. Sim, Vera, segura, tá? Porque, gente, a cola, muita gente utiliza a cola pela praticidade dela colar, né? Porque a cola não precisa de uma cabine portátil para colar. A cola, ela não precisa de auxílio. Então, a gente pega, coloca a cola e cola aqui. Então, é mais pela praticidade. Mas os benefícios não têm benefícios, são malefícios. Então, a cola não foi feita para colar, colocar em unha, tá? E sim o gel base, que é um produto que realmente é feito para se colocar na unha. E a garantia da fixação é muito boa, gente. Muito boa. Eu não fiz ranhuras e fui colar tips e não colocou. Justamente a preparação, tá? Você preparou direitinho a unha, colocou o gel base, colocou para secar direitinho, fez a arranhadura na tip, tirou o excesso de pó, tudinho direitinho. Ó, a embalagem da minha tip tá nessa daqui, ó. É um quadradinho, tá? É umas coisas que eu boto todas as minhas tips dentro, ó. Então, eu numero tudinho aqui, ó. Numero, tip 1, 0, 2. Então, eu coloco tudo organizadinho aqui, tá? Porque pra mim facilita ficar assim, tudo organizadinho. Então, aqui, ó. Fiz aqui o momento, né? Já coloquei gel base e vou começar o processo da minha decoração. Eu vou fazer uma unha estruturada com gel, mas eu queria colocar um brilhozinho por debaixo, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Deixa eu apoiar a dedonilda aqui. Vou fazer uma decoração com glitter, tá? Então, eu vou utilizar aqui, ó, esse glitter aqui. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó como ele é lindo, gente. Esperança, a tips que eu usei é da Ronen, tá? Aqui, ó. O glitterzinho, tá? Eu vou utilizar esse glitter. Então, eu venho aqui com um pincelzinho que eu utilizo pra pegar gel, pra colocar glitter, tá? Então, eu venho aqui, ó, com o meu gel clear. Eu venho aqui com o meu gelzinho clear. Cadê meus coração, gente? Eu quero ver meus coração subindo. Vamos bater a nossa meta, gente. Ó, pego aqui, ó, o clear, tá?
Vou pegar um pouquinho, só um pouquinho. Não é muito não, tá? Pouca coisa mesmo. Então, eu venho aqui, ó, na minha área da cutícula. Eu vou pincelar aqui esse gel, ó. Tá? Eu vou pincelar bem pouquinho mesmo. E vou vir aqui com o meu gel, ou com o meu glitter. Vou vir com o meu glitter. E vou colocar um pouquinho aqui, ó, na área da cutícula. Tá? Vou colocar esse glitterzinho aqui, tudo arrumadinho na minha área da cutícula. Pego os menorzinhos e vou ajustar tudinho aqui. Obrigada, Fernanda, pela rosa. Obrigada, gente, pelos presentes, pelas curtidas, vocês que estão curtindo aí, tá? Vamos bater a nossa meta. Sejam bem-vindos. Boa tarde, quem está entrando agora na nossa live. Então, estou aqui, ó, ajustando, alinhando os glitter, tá? Fernanda, obrigada pelo coração. Obrigada, 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 maravilhosa. Então, eu tô aqui, ó, colocando, tá, o glitter. Aqui na minha área da cutícula. Deixa eu alinhar mais aqui. Deixa eu subir mais pra cá. Precisa de calma, não precisa de pressa. Vai ajustando, vai vendo onde precisa colocar, aonde precisa tirar, tá? Então, eu levo pra secar aqui, ó, esse meu glitter, tá? 30 segundinhos. Só pra dar uma segurada. Cacheada, boa tarde, seja bem-vinda à nossa live. Pois isso, gente, eu vou pegar aqui, ó, esse gel aqui, que ele é maravilhoso, né? Nude Encanto da AGL. Gente, esse gel é maravilhoso, ele é muito lindo, tá? Então, eu vou estar utilizando ele, né? Pra tá fazendo o nosso alongamento. Mas ainda, né? Estamos no processo do glitter. Então, eu venho aqui, ó. Eu agora vou pegar uma quantidadezinha de gel clear. E vou cobrir esse meu glitter, tá? Eu quero proteger, fazer uma camada. Pra no momento do meu lixamento, eu não retirar esse meu glitter. Então, eu venho aqui, ó. Deposito aqui. Fazendo uma camadinha de proteção em cima do que eu fiz aqui, tá? Então, eu protejo isso aqui com o meu gel clear, que é o transparente. Dou uma viradinha para esse meu gel ele não escorrer, enquanto eu pego mais um pouquinho de gel. Cadê meus corações, hein? Bora bater o tec-tec na telinha pra gente bater a nossa meta. Conto com vocês, tá? Então, aqui, ó. Venho aqui puxando. Verifico se tá tudo certinho aqui. Esse meu glitter, ele está encapsulado direitinho. Viro mais uma vez para esse gel centralizar, não correr tanto para minha área da cutícula, tá? Então, eu protegi o que eu fiz aqui, tá? Então, levo para secar 30 segundos para esse gel não escorrer. Boa tarde, gente. Tem alguém novo aqui na nossa live? Deixa eu conversar um pouquinho com vocês. Conversem comigo.
Alguma dúvida, gente, em relação à acoplagem da TIP? Você tem alguém que já trabalha na área? Tem gente que não trabalha? Cadê meus coraçãozinhos, gente? Bora bater a nossa meta. Aqui, ó. Dedonilda já secou, certo? E agora eu venho com o gel que eu apresentei pra vocês. O Nude Encanto, tá? Que é esse aqui, ó. Ele tem glitterzinho dentro, gente. É maravilhoso. Então, vou pegar uma pétala aqui, ó. Uma pétala de gel, tá? E vou depositar aqui no meio. E vou levando aqui, ó, bauleando para minha área da cutícula. Eu não quero cobrir essa minha decoração toda, tá? Eu vou, ó, arrastando, ó. Vou colocando aqui. Vou puxando pra ponta. Tá? Lucineide, que prazer ter você aqui, tá? Você já segue a nossa comunidade? Que prazer ter você aqui. É ótimo trabalhar com as unhas. Eu amo trabalhar com unhas, gente. Amo, de verdade. Então, aqui, ó, vou ajustando. Viro o dedinho de Dedonilda pra esse gel centralizar. Que coisa boa, Lucineide. Venha sempre, tá? Esteja aqui sempre buscando conhecimento, que nunca é demais. É um prazer, gente, passar conhecimento para vocês. Então, aqui, ó, eu venho com mais um pouquinho de gel. Vou pegar lá mais um pouquinho de gel, tá? E vou colocar por todo o alongamento. Por todo o alongamento. Respeitando a área da cutícula. Com leveza, passo por toda a parede lateral, venho no meio, vou olhando onde precisa colocar mais gel. Controle de produto é muito essencial, sem colocar muito produto, sem colocar muito gel. Facilita muito a vida da gente no momento do lixamento. Reduz muito o tempo em mesa, tá? Então, aqui, ó, viro a unha, tá? O dedinho da cliente, dou uma batidinha para esse gel, ele centralizar no meio. Isso automaticamente já faz o meu ponto de tensão. E o gel, ele nivela direitinho, tá? Então, eu vou olhando aqui, onde é que precisa alinhar. Viro assim do lado, vou colocar só mais um pouquinho aqui no meio, tá? Pouca coisa. Aqui, ó, nessa região. Vou colocando. Vejo aqui, ó, um pouquinho aqui, mais pra baixo, perto da área da cutícula. Vocês viram que eu não cobri, né? Eu fiz apenas... cheguei próximo da área da cutícula. Então, viro aqui o dedinho de Dedonilda, tiro o excesso de gel que está no meu pincel, tá? Tiro o excesso de gel que está no meu pincel. Venho aqui, ó, virei aqui. Venho aqui, ó. Vou fazer um degradezinho aqui com o meu pincel limpo. Faço um degradezinho aqui, puxando aqui pra cima, ó. Da onde eu coloquei o meu glitterzinho, tá? Então, eu faço um degradezinho. E levo pra secar 60 segundos, tá? Tem alguém aqui, gente, que não conhece a nossa comunidade, é novo por aqui. Vamos bater a nossa meta, gente.
Tem 100 pessoas na nossa live. Se a gente clicar aí, a gente consegue bater a nossa meta. Então, Dedonilda já está secando. Já fiz a construção de Dedonilda, tá? Ela está ali secando. E a gente vai, após isso, a gente vai começar o processo de lixamento, tá? Fiz a construção, fiz a decoraçãozinha que eu queria. E agora eu vou começar o processo do lixamento. Venho aqui com minha Dedonilda, que já secou. Com minha Dedonilda, que já está sequinha. Vou tirar a camada de inibição, tá? Com o meu prep. Vou borrifar aqui. E vou tirar toda essa camada de inibição. Para eu começar fazer o processo do lixamento. Essa camada de inibição, gente, é muito importante tirar, porque senão você vai entupir suas broquinhas, vai danificar sua lixa. Então, precisamos tirar essa viscosidade, que mesmo secando, essa unha, ela permanece, tá? Então, eu venho aqui com minha lixinha novamente, 180, tá? Vou colocar aqui na minha parede lateral aqui, ó, sem pegar no meu ponto zero, tá? Ó. E vou fazer um lixamento aqui, ó. Sem pegar no meu ponto de estresse, que é o meu ponto zero, tá? Então, faço o lixamento retinho aqui. Aqui, ó, minha lixa aqui, ó. Posiciono ela em pé na minha parede lateral reta, também sem pegar no meu ponto zero, tá? Vocês já conseguem ver a diferença aqui, ó, do lado lixado para o outro lado, que ainda a gente não lixou, que eu ainda não lixei, tá? A mesma coisa eu faço do outro lado. Então, pega aqui, ó, minha lixinha, ó. E vou lixar, tá? A mesma coisa aqui com a lixinha em pé, ó. Dou entrada porque aqui, ó, é um Vzinho, né? Então, a parede lateral aqui, ó, retinha. Tá? A gente consegue visualizar o formato da estileto quando a gente já lixa a parede lateral. Então, parede lateral retinha. Aqui do lado, se houver a necessidade, a gente lixa mais um pouco. Lixa do outro lado. E agora, a gente pega aqui, ó. Ou a gente vem com a broquinha mesmo manual. A gente faz o lixamento, abaulando esse lixamento. A gente faz o movimento de abaulando, tá? Aqui, ó. Lixa de um lado. Lixa do outro lado, ó. Ou vocês podem estar vindo com a broquinha de tungstênio ou a de cerâmica, a que vocês preferirem, para acabamento, tá? Então, eu venho aqui, ó. Faço esse lixamento. Viro de um lado, com delicadeza, né? Pra não machucar a cliente. E a gente vai lixando, tá? Vou tirar o excesso de pó.
Vou tirar o excesso de pó. Vou vir com minha broquinha de tungstênio. E vou passar por todo o meu alongamento aqui, ó. Pra deixar esse acabamento aqui, ó, na área da cutícula mais fininho, tá? Lembra que eu botei o gel clear aqui? É justamente nesse momento aqui, no momento que a gente passar a broquinha, não retirar. A gente precisa encapsular, tá? Então, vem aqui, ó. Passo de um lado pro outro, tá? Porque acabamento a gente passa de um lado pro outro. Já a remoção é de cima para baixo. Já acabamento, ó, é de um lado pro outro, tá? Eu vou passando aqui. Boa tarde para quem está entrando agora, gente. Sejam todos bem-vindos à live, tá? Então, aqui, ó. Passa aqui na ponta para evidenciar aqui, ó. Assim como todo alongamento, né? Toda extensão, a gente precisa, né, ter uma curvatura. Então, a tip que eu tô usando é uma tip maravilhosa. Então, no momento que eu faço o movimento, a pressão, né, de pinça, automaticamente ela ficou com a listinha branca aqui no meio. Então, isso não me facilita no momento de fazer o formato da estileto, tá? E me ajuda também, né, a fazer a curvatura, porque a curvatura da estileto e da almond, que é a amendoada, ela é interna, ela é dentro, diferente da bailarina e diferente da square, que é a quadrada, que a gente visualiza aqui na frente, tá? Mas a estileto e a amendoada, ela precisa ter uma curvatura, tá? Ela não pode ficar aqui embaixo reta, ela precisa ter uma curvatura, tá? Então, venho aqui, continuo fazendo o meu acabamento, tá? Já tô finalizando já aqui o acabamento aqui de cima. Viro aqui embaixo, ó, tem um excessozinho da lixa. Passo a broca aqui só pra dar uma retirada, tá? Desse excesso de tip que ficou. Então, aqui eu venho aqui, ó. Se houver a necessidade, deixa eu retirar esse pedacinho de tip que ficou aqui, tá? Venho aqui, ó, tá vendo que ficou, ó? Isso é da tip, tá? Então, ó, quando eu lixo, sai. Então, como todo estileto, o segredo da estileto, o charme da estileto está na ponta, né? Então, a gente vai deixar essa ponta bem afiadinha. Tá? Se ficar aqui do lado um degrauzinho, a gente faz esse movimento aqui, ó, baulando, ó, e vai subindo. Pra gente retirar, porque no momento que a gente lixa aqui assim, na parede lateral, fica um degrauzinho aqui também. Então, a gente faz esse movimento, ó, abaulando. Tá vendo que automaticamente a gente já lixa e já tira esse degrauzinho que fica aqui do lado.
Mesma coisa a gente faz do outro lado, tá? Depois eu boto aqui, ó, posiciono o meu dedinho em cima da lixa e faço esse movimento de zigue e zague por cima de toda unha. Zigue-zague, de vai e vem. Tá? Então, a gente vai lixando, 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 lixa, 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 pra chegar no acabamento maravilhoso. Fiz isso, venho aqui com minha broquinha da área da cutícula, vou deixar o dedoninho dali descansando, vou trocar minha broquinha, tá? Tava com uma de tungstênio e agora eu vou colocar 707 para passar na minha área da cutícula, tá? Então, venho aqui, ó. Cadê meus coraçãozinhos, gente? Não tô vendo meus coraçãozinhos. Me ajudem, gente, a bater a meta da gente. Eu estimei, né? Uma meta de 15 a 20. Mas os coraçãozinhos não tá nem subindo. Bora bater a nossa meta? Eu conto com vocês. Me ajudem. Bora bater a nossa meta hoje. Ver se a gente consegue chegar a 15. Então, aqui, ó. Eu tô passando a broquinha por toda a área da cutícula, porque tem que estar livre, né? Tem que estar soltinha essa unha, tá? Então, a gente já passou toda a broca 180 para fazer o lixamento. Já passei a de tungstênio para eu fazer o acabamento também em cima. E agora eu estou passando a da área da cutícula, tá? A 707. Então, aqui, ó, vou só soltar aqui um pouquinho. Venho novamente aqui, né? E vou passar mais um pouquinho lá perto da área da cutícula. Fazendo esse movimento de vai e vem. Com o meu dedinho aqui em cima, ó. Vai e vem, tá? Tiro o pozinho. E agora eu vou passar a buff, tá? Passo o lado, ó, mais grossinho. Aqui, ó, essa você pode reparar que ela tem um lado mais reto e tem um lado mais curvadinho. Esse lado curvadinho é justamente para facilitar a gente passar aqui, ó, nessa região da área da cutícula, tá? Então, a gente aqui, ó, vai lixando toda a área da cutícula. Passo de um lado, passo do outro lado. O lado mais grossinho da nossa lixa. E agora eu venho com o lado mais fininho. Passo por toda a unha, tá? Tiro o excesso de pó. Levanto aqui a área da cutícula, tá? Nesse momento aqui,
Se eu quisesse finalizar com o top coat, no caso, eu iria limpar com o prep, né? Finalizar com o top coat e a unha estaria prontinha. Se tivesse excesso de cutícula e vocês fossem cutilar, né? É nesse momento aqui que a gente cutila, tá? Não vou cutilar porque o dedo de Dedonilda é um dedo, né, simulador. Então, eu não vou cutilar, tá? Estou pensando aqui em fazer alguma coisa nessa ponta. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui pra fazer. Deixa eu ver aqui, minha gente. Se tem alguma coisinha pra eu fazer nessa ponta dessa estileto, tá? Estou pensando em colocar alguma coisa douradinha aqui, algum esmalte dourado. O que é que vocês acham? Me dá uma opinião aí. Coloco alguma coisinha douradinha aqui na ponta. Deixa eu escorar o Dedonilda aqui. Vou, né, usar o prep e vou limpar essa unha aqui, porque eu vou fazer alguma coisa na pontinha dela, tá? Acho que eu vou fazer uma francesinha aqui. Fazer uma francesinha. Deixa eu pegar um esmalte dourado aqui pra combinar com o meu glitter. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Ó. Vai ficar legal, não vai não? Então, eu vou pegar ele mesmo. Vou colocar aqui. Vou pegar meu pincel fininho, tá? Vou pegar meu pincel fininho aqui. E vou fazer uma francesinha de brilho, tá? Vou utilizar o esmalte douradinho mesmo para fazer essa francesinha. Deixa eu virar um pouquinho aqui do lado. Pra fazer essa francesinha com esse esmalte dourado, que é belíssimo. Então, vou ajustar aqui, ó. Tá? Deixa eu colocar o pincelzinho aqui. Vou pegar o meu pincelzinho aqui do esmalte e vou completar aqui, ó. Tô fazendo a francesinha, tá? Com um brilhinho dourado. Então, vou verificar aqui se tá tudo certinho. Está tudo certinho, vou levar pra secar 60 segundos, tá? A primeira, ó, a francesinha. Vou levar pra secar 60 segundos, tá? Deixa eu tirar o esmalte daqui. Cadê meus coraçãozinhos, gente? Sejam bem-vindas. Boa tarde, quem está entrando agora na nossa live. Tem alguém novo aqui ainda que não faz parte da nossa comunidade, gente? Que não conhece a nossa comunidade? Assinem aí pra mim, quem ainda não conhece, não faz parte da nossa comunidade.
E cadê meus coraçãozinhos, gente, que eu não tô vendo meus coraçãozinhos subindo. Coraçãozinho não, os bichinhos, né? Por sinal, tão fofinhos. Vamos, gente, bora curtir bem muito pra gente bater a nossa meta. Dedo Nilde está secando ali, que eu fiz uma francesinha. Com um esmalte dourado, tá? Então, ela tá secando ali a primeira demão. Aí, eu vou vir com a segunda demão agora. Ó. Vou vir com a segunda demão agora. Do esmalte, tá? Deixa eu apoiar a dedonilda aqui. Pra eu poder abrir o meu esmalte. Que eu fechei aqui. E iria usar novamente, minha gente. E eu fechei o abençoado. Então, bora lá. Então, venho aqui, ó. Vou passar a segunda demão do meu esmalte dourado, tá? Aí, venho agora com meu pincel fininho e vou retocar aqui, né, na lateral. Vou colocar mais gel para evidenciar essa minha francesinha aqui, ó. Tá? Venho aqui do outro lado, faço a mesma coisa. E levo para secar mais 60 segundos, tá? Levo para secar 60 segundos. Boa tarde, gente. Vocês que estão entrando agora, sejam bem-vindos à live. Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Cadê meus coraçãozinhos, hein? Minhas curtidas. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, gente. Dedonildo está secando ali, tá? Pra gente finalizar a nossa live de hoje, tá certo? Muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui, tá? Ficarem até o final comigo. Obrigada pelos presentes, coraçãozinhos. Quem ainda não segue, não faz parte, né? Quem entrou agora, quem ainda não nos segue, quem ainda não conhecem, venha fazer parte, tá? Da nossa equipe. Nesse perfil aqui tem um link que vocês podem estar entrando. Lá tem várias salas, tá? Que a gente dá suporte a vocês, tá certo? E lá em cima tem um coraçãozinho que vocês podem estar, né, clicando. E vocês sempre vão estar recebendo as notificações quando a gente está aqui durante a semana, que sempre a gente está fazendo live para vocês. Então, já secou, tá? Então, eu vou vir aqui com o meu top coat. Deixa eu pegar meu top coat. Que é o meu finalizador alto brilho. E vou passar por toda essa unha. Pra dar aquele, né, proteger o que eu fiz. E, claro, ficar aquele brilho, né, no alongamento. Então, sem excesso da ponta até minha área da cutícula, né? Olha o gelzinho que eu utilizei, gente, no corpo do meu alongamento. Vocês conseguem visualizar, ó, ele é perfeito esse gel. Então, aqui, ó, até a minha área da cutícula, tá? Respeitando a área da cutícula, eu passo por toda a unha.
tá? E agora eu vou levar para secar 60 segundos, que é o tempo do top coat, tá? Oi, gente, boa tarde. Vocês que estão entrando agora, boa noite. Já é boa noite. Boa tarde não, boa noite, né? 6h10 já. E eu dando boa tarde a vocês. Boa noite, gente. Boa noite quem está entrando agora. Tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja na paz de Deus, tudo esteja maravilhoso, tá? Seja bem-vindo vocês que estão entrando agora na live, né? Já estou no processo de finalização do meu alongamento. Já está ali Dedonilda secando, que é a minha modelo, tá certo? Está no momento da secagem do top coat. Obrigada pelos presentes, obrigada pela curtida, gente. Então, finalizei Dedonilda aqui, ó. Tá? Finalizei Dedonilda. E vou vir agora com o meu top coat não, a área da cutícula, né? O hidratante da área da cutícula, tá? Que o top coat eu já passei e já sequei. Aí agora vai vir com o óleo hidratante para a cutícula, a área da cutícula. Então eu passo aqui, ó, por toda, sem excesso, né? Porque a gente só quer hidratar para não ficar aquele excesso, né, de óleo, tá? Para não transparecer na foto. Gostaram? Digam aí se gostaram. Esse gel é perfeito. Perfeito demais. É o Nude Encanto da AGL, gente. É perfeito. Ele tem glitter, tá dentro. Dá a impressão que eu peguei um pouquinho do esmalte da ponta e passei por toda a unha, né? Mas é o próprio gel, gente. É o próprio gel. Deixa eu mostrar a vocês. É o próprio gel que tem glitter, ó. Ó, ele é perfeito, tá? Perfeito para quem quer uma unha natural, para quem quer delicadeza. Então, ele é sensacional. Ele é muito lindo, tá? Então, ele é o Nude Encanto da AGL. Então, todos os preparadores que eu usei aqui foram da AGL, tá? São preparadores de qualidade. Ó. Então, quem já segue a nossa comunidade e faz parte da nossa comunidade, né? Tenta reproduzir e posta lá, tá? No grupo lá de suporte lá da gente, pra gente ver o resultado de vocês, tá? Lembrando que, para quem tá entrando agora, não segue, não faz parte da nossa comunidade, tá? Nesse perfil aqui tem um link, né? Que vocês podem estar clicando e vai fazer parte aqui da nossa comunidade, tá certo? E aqui em cima, tá? Tem um coraçãozinho que vocês podem estar clicando e vocês sempre vai estar recebendo, vocês vão entrar e você sempre vai estar recebendo notificação quando a gente entrar aqui em live, tá? Então, corre e vem fazer parte da nossa equipe, gente. Obrigada pelos corações, né? Obrigada por estarem aqui comigo, tá? Vou virar a câmera para poder me despedir de vocês, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Sábado
eu estarei aqui novamente no mesmo horário com vocês, tá certo? Vou ver algo bem legal para trazer para vocês aqui. Sábado a gente se encontra novamente, tá? Então, eu vou virar a câmera aqui para mim, para poder deixar um cheiro aqui para vocês, tá? Um momento. Deixa eu tirar aqui, né? Então, gente, né? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje, tá certo? Denonildo está aqui. Vou tirar uma fotinha. E quem já segue a gente e for reproduzir, posta lá pra gente acompanhar, tá? O trabalho de vocês. A gente vai ter o maior prazer de ver o resultado de vocês aqui, tá certo? Como eu tinha falado, sábado eu vou estar aqui novamente no mesmo horário, tá? Às 5 horas da tarde. Então, eu espero vocês. Obrigada pelos presentes, obrigada pelo coração, obrigada pela presença de vocês aqui, tá? Um cheiro, fiquem com Deus, tá? Beijo!